Fala, torcida tricolor, como vocês estão? Eu sou o Gustavo, criador do canal DNA Tricolor, e aqui a gente vai trazer resenha, notícia, atualização de mercado, escalação, tudo que tiver do São Paulo a gente vai trazer por aqui. Então se inscreve, já deixa o like, manda pros seus amigos. E ó, eu trouxe aqui pra vocês um assunto muito importante que é o Marcos Antônio. O Flamengo já ofereceu 2 milhões de salário, quer pagar multa, eles estão igual o Bayern de Munique, quer tirar todos os jogadores pra só um time ser bom na liga, entendeu? Então vamos ver o que o Rui Costa exclusivamente falou aqui pro canal do UOL, dando crédito pro canal do UOL. E o que ele fala pra gente do Marcos Antônio e como que eles estão vendo essa negociação, se tá tendo assédio do Flamengo, enfim. Vamos ver junto comigo. Tamo junto e já já a gente volta pra comentar. Rui, obrigado por estar com a gente. Especificamente sobre o caso do Marcos Antônio, que é um jogador que está com uma projeção gigante, é um jogador que é jovem, uma peça fundamental do time, e está recebendo aí um interesse de um time que tem muito poder financeiro e um projeto esportivo muito interessante, que é o Flamengo. O Marcos tem aquela situação que ele veio emprestado da Lazio, mas ele já atingiu as metas para ser contratado em definitivo do São Paulo. Eu queria que você explicasse para o torcedor a situação contratual. O Marcos Antônio ele já é jogador em definitivo do São Paulo e ele já pode hoje assinar uma renovação de contrato, prorrogando esse vínculo dele com o São Paulo. O São Paulo está completamente protegido. E como convencer um jogador, né, a ignorar o interesse de um clube como o Flamengo? São várias perguntas sobre um tema que eu gosto muito de falar e falei muito pouco até hoje. Primeiro, eu quero prestar uma homenagem ao torcedor de São Paulo, dizendo que o Marcos Antônio ele estava no PAOK. Ele pertencia a Lazio, emprestado ao PAOK. É difícil que alguém veja jogos do PAOK, né? Então, acho que aí já se revela um pouco desse diferencial de como o São Paulo vem nos últimos anos atuando no mercado de forma coletiva. Todos os processos de contratação de São Paulo são coletivos, né? Eu faço uma parte desse processo, talvez a parte que mais tenha visibilidade por conta de negociação. E o Marcos Antônio é jogador de São Paulo. Não há nenhuma possibilidade do Flamengo contratar o Marcos Antônio se não for conversando com o São Paulo. Então, isso foi algo que nós garantimos desde o ano passado. Também é importante que o torcedor de São Paulo saiba que já no final do empréstimo do Marcos Antônio já havia assédio de outros clubes em relação a ele. E aí sim havia o risco, porque ele não era jogador de São Paulo ainda. Quando nós renovamos o empréstimo dele, nós colocamos uma cláusula que era meramente simbólica. Nós aí já tínhamos contratado o Marcos Antônio, que era uma cláusula que se o São Paulo fizesse um jogo na temporada 26 e conquistasse uma vitória, o gatilho do contrato se estabelecia. A partir do momento que essa vitória foi obtida, o Marcos Antônio foi considerado pelo TMS atleta do São Paulo. Como resistir à sede do Flamengo? A partir do posicionamento de mercado da grandeza do São Paulo. O São Paulo é tão grande quanto o Flamengo, o São Paulo é tão importante quanto o Flamengo no ecossistema do futebol mundial. E foi isso que eu transmiti ao Boto pessoalmente quando estive com ele, porque achei que era essa a importância que o Marcos merecia e que o torcedor do São Paulo merecia, que eu fosse até ele, dizer a ele que respeitava e entendia a vontade do Flamengo de estar interessado no Marcos Antônio, que tem 25 anos, né? Mas que naquele momento o São Paulo não podia abrir mão do seu Arrascaeta, do seu Paquetá, do seu Caio Jorge. Daí que se depreendeu que essa era a precificação que nós tínhamos feito, e nunca foi, porque você não precifica o que você não quer vender. E a partir daí o Boto foi muito sensível às minhas ponderações, e aí foi uma etapa de construir impedir o assédio do Flamengo é muito difícil, pela força que o Flamengo tem. E aí a questão do Marcos foi uma outra etapa, que é uma boa história a ser contada também. Rapaziada, então, só pra gente entender, o Rui Costa, ele participou da reformulação da Chapecoense, quando aconteceu aquela tragédia, do Grêmio, 2016-17, eu acho. Ele já tá no São Paulo há um bom tempo, né? Agora que o nosso querido colega midiático se afastou do São Paulo, graças ao bom Deus. Ele tá tendo mais espaço, ele tá tendo mais liberdade de aparecer também. É claro que o São Paulino já tá meio traumatizado, né? Já tá aquela coisa de tipo, qualquer momento alguém vai me enganar. Mas ele parece que tá com boas intenções. Então, o que ele deixou claro ali? Não tem preço no Marcos Antônio. É que a comparação com o Lucas Paquetá, Rascaeta e afins, comparou também o valor deles de mercado. Mas o São Paulo não colocou preço no Marcos Antônio. O Flamengo que começou com todo esse burburinho. Outra coisa importante, ele valorizou o São Paulo. Ah, que não sei o que, esse Paulo precisa de dinheiro, vende, não sei o que, milhões. Beleza, com certeza, ia ser muito bom. Só que o de São Paulo já tá na lama, entendeu? O que adianta você vender um jogador que é a base do seu time, da temporada, e que todas as contratações funcionam por causa dele, os seus jogadores jogam melhor por causa dele, por causa de 100 milhões de reais, você vai pagar, tipo, sei lá, 3 contas do São Paulo e acabou o time pro resto da temporada, entendeu? Então ele vai trazer mais mídia, ele vai ajudar o time em todas as partes, ele é muito dedicado.
A gente vê o esforço dele em campo, e agora ele e o Danielzinho, nosso mineiro e Josué, né? Consegue trazer um equilíbrio muito bom no meio de campo também. A gente espera que ele não sofra com lesões, porque o São Paulo, meu Deus do céu, mas graças a Deus esse ano tá diferente, né? Sem querer zicar. Mas é isso. Eu acho que é um vídeo curto, tá? Um vídeo simples, não tem muito o que dizer. O Rui Costa foi bem claro e foi bem detalhista com tudo. Mas se você gostou, se você acha que eu tô errado, que eu falei alguma bobeira, que o Rui Costa tá errado, deixa aqui sua opinião, cara. Vamos conversar, isso aqui é pura resenha, entendeu? E se inscreve no canal, dá uma força pra gente, tá começando agora. Vou soltar um vídeo em breve da minha escalação, que eu acho legal, contra o Bragantino. Porque, pelo amor de Deus, o Bragantino vira o Barcelona do Neymar contra a gente, né? Mas vai dar tudo certo. Então, espero vocês no próximo vídeo, tá? Obrigadão por terem ficado até aqui. Dá uma moral. E, se Deus quiser, o São Paulo vai fechar também a contratação do Coutinho, hein? Como vocês viram aí últimas notícias, São Paulo pode estar de olho em Coutinho. Então, em breve também trago mais novidades. Fechou? Tamo junto. DNA Tricolor, é nóis.